Flamengo surpreende com nova proposta por Filipe Luís. Grêmio intensifica interesse por Everton Cebolinha e nova punição que pode prejudicar o Mengão. E tudo sobre Flamengo e Estudiante pela Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, Flamengo faz seu último treino antes de enfrentar o Estudiante no Maracanã, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Jogo que será nesta quinta-feira, jogo muito importante para o nosso Mengão, dito por Filipe Luís como o jogo mais importante do ano aí para o Flamengo, galera. É isso aí, e todos os ingressos já foram esgotados, cerca de 69 mil ingressos vendidos, quase 70 mil torcedores aí lotando o Maracanã para esse grande jogo aí contra o Estudiante pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. Flamengo com alguns reforços aí, chamados reforços para esse jogo de amanhã contra o Estudiante. De La Cruz, Varela, Alexandro e Bruno Henrique estão treinando normalmente e provavelmente vão estar à disposição do Filipe Luís para esse jogo de amanhã. Já o Jorginho é um jogador que tem dúvida, voltou a sentir dores, então há uma dúvida aí se Jorginho joga ou não, embora a possibilidade dele participar desse jogo contra o Estudiante. E o Eric Pulgar, todos sabem que segue o tratamento que vem evoluindo bastante e provavelmente, no caso, o Eric Pulgar deve estar de volta para o jogo da semifinal, caso o Flamengo consiga passar aí contra o Estudiante, galera. E o Bruno Henrique também, né, que está à disposição. Bruno Henrique que foi punido aí por 12 jogos somente, no caso no Campeonato Brasileiro, ele está liberado para jogar, no caso pela Libertadores da América. Bruno Henrique vem treinando, desde quando ele pegou a punição, o Bruno Henrique treinando normalmente, então o Bruno Henrique também vai estar à disposição, ele que sentiu dores, mas está praticamente 100%, pode jogar também nesse jogo de amanhã. O Bruno Henrique conseguiu também o efeito suspensivo para jogar aí pelo Campeonato Brasileiro, então vai estar liberado até, no caso, o julgamento do pleno. Então o Bruno Henrique também à disposição do Filipe Luís. Galera, vamos falar agora de nova punição no Flamengo. O que houve? Bruno Henrique foi punido mais uma vez? Não é nada disso. O que acontece é o seguinte: trata-se da torcida Jovem Fla, que foi punida novamente por 2 anos sem frequentar o Maracanã. Lembrando que a torcida Jovem Fla, ela acabou de vir de punição, ela ficou um bom tempo sem poder frequentar o Maracanã e acabou voltando agora juntamente com a raça rubro-negra, que também estava punida. A raça rubro-negra voltou primeiro e agora a Jovem Fla acabou sendo liberada para voltar ao Maracanã e acabou sendo punida novamente, pegando 2 anos aí sem poder frequentar o estádio do Maracanã. Isso com certeza prejudica o Flamengo, não diretamente, mas indiretamente prejudica, porque se tratando de torcedor, é o 12º jogador, no caso do Flamengo, a torcida fazendo uma grande festa no Maracanã, botando aquela pressão, né? Então realmente prejudica o Flamengo indiretamente. Então, assim, situação, o Flamengo que ajudou muito nessa volta para as torcidas organizadas do Flamengo, fez um esforço imenso para as torcidas organizadas voltar, conseguiu. Será que o Flamengo dessa vez vai de novo fazer esforço para tentar fazer com que ela volte? Lembrando aí que a torcida Jovem Fla, eles podem recorrer no caso aí da punição da justiça, e alguns torcedores também me reclamando, nesse ponto eu até concordo, reclamando que a punição poderia ser no CPF, ou seja, a punição para a pessoa que cometeu o ato, né? No caso, nesse caso da torcida Jovem Fla, foi ato de vandalismo, ato de violência que fez ele ser punido novamente. Então os torcedores vêm reclamando, eu também dou razão, que poderia ser no CPF, ou seja,
Quem cometeu a infração, a violência ou ato de vandalismo, eles têm que ser punidos, não generalizando todo o torcedor da torcida Jovem Flá. Vamos falar de pedido aceito pela Conmebol. O que acontece é o seguinte: o Flamengo fez o pedido, no caso a Conmebol, que o Flamengo poderia usar o uniforme 2, o uniforme B do Flamengo, no caso o uniforme branco do Flamengo. Isso porque, no caso, a Conmebol estava lá, no caso, agendado para o Flamengo usar o uniforme 3, né? Que o uniforme 3 do Flamengo realmente, não é que ele não gosta do uniforme, que ele acha o uniforme feio, é que o Flamengo com esse uniforme ainda não conseguiu vencer. Então o Flamengo é uma espécie de uma superstição. O Flamengo fez esse pedido que pudesse usar o uniforme 12, o uniforme branco. A Conmebol aceitou o pedido do Flamengo, então o Flamengo vai poder usar aí, no caso, o uniforme branco do nosso Mengão. Então pedido feito pelo Flamengo e pedido aceito aí pela Conmebol. Galera, vamos mudar de assunto e falar de renovação de contrato do Filipe Luís. Flamengo surpreende com a nova proposta, tá? Segundo informação, o Flamengo quer renovar com o Filipe Luís por cerca de 3 anos de contrato com o Filipe Luís. Lembrando que o Flamengo, no caso, fez uma proposta de renovação, o Filipe Luís recusou a proposta, no caso do Flamengo, que era a proposta de 1 ano e dobrar o salário, no caso do treinador, que o salário dele, segundo informação, é de 300 mil reais. O Flamengo jogou uma proposta de dobrar cerca de 600 mil reais. Então, no caso aí, o Filipe Luís recusou a proposta e o Flamengo agora vindo com a nova proposta. Segundo a informação que eu estou sabendo, passado para mim, é de que o Flamengo quer o Filipe Luís por 3 anos. Ou seja, 3 temporadas, Filipe Luís no Flamengo. Proposta a qual eu acho meio complicado, muito difícil de acontecer. Provavelmente o Flamengo conseguirá renovar com o Filipe Luís 1 ano de contrato com possibilidade de mais um. Agora 3 anos direto eu acho difícil, devido ao sonho do Filipe Luís que tem de ir para a Europa e o momento que ele está passando no Flamengo com propostas da Europa, que vem, no caso aí, assediando o Filipe Luís. Então acredito que o Flamengo chegar no valor de R$1 milhão, Filipe Luís aceite a proposta. No caso, o Flamengo tem que meter a mão no bolso, tem que pagar, porque se for contratar algum treinador europeu, vai pagar de 2 milhões para cima. Então por que não podendo pagar 1 milhão, um excelente treinador que é o Filipe Luís, que vem ganhando título pelo Flamengo e vem fazendo um belo trabalho. Então o Flamengo tem que rapidamente meter a mão no bolso, valorizar o seu treinador, que hoje para mim é o melhor treinador do futebol brasileiro, e renovar. Agora só acho complicado o Flamengo conseguir uma renovação de contrato com 3 anos. Mas com 1 ano com possibilidade de mais um, acredito que o Flamengo, melhorando o salário do Filipe Luís, acredito que consiga renovar aí com o nosso mister, galera. Vamos falar agora, galera, de mercado da bola. Trata-se da saída do Everton Cebolinha do Flamengo. A diretoria do Grêmio intensifica o desejo de contratar o Cebolinha para 2026, galera. Esse aí, Cebolinha pode estar deixando o Flamengo em 2026. A informação da imprensa gaúcha é que o próximo presidente, Marcelo Marques, gosta muito do Everton Cebolinha e conta com a chegada do jogador para 2027, no caso para o Grêmio. Cebolinha também vê com bons olhos o retorno ao Grêmio. Agora eu vou dar a minha opinião. Ao meu modo de ver, pode liberar sim o Cebolinha. Cebolinha para mim é uma contratação que vê uma expectativa muito grande de dar certo no Flamengo. Ao meu modo de ver, não deu certo, uma contratação que não deu certo. Cebolinha é um jogador caro, ganha cerca de R$1 milhão por mês. Não dá para o Cebolinha ficar jogando aquele arroz com feijão, aquele futebolzinho que ele joga ali, joga um jogo bom, 5 ruim, às vezes não tem oportunidade, quando tem não aproveita. Então, ao meu modo de ver, pode sim liberar o Everton Cebolinha, até porque é um salário muito alto para estar jogando aquele futebol que ele joga ali. Mas deixe seu comentário aqui, o que você acha. Acha que deve continuar com o Cebolinha? Acha que deve dar mais oportunidade? Porque o Filipe Luís sempre deu oportunidade, inclusive o Filipe Luís gosta do Cebolinha. Filipe Luís que fez o pedido de manter, no caso aí, o jogador pelo menos até o final da temporada, né? Ele gosta do Cebolinha, você vê que ele está sempre dando oportunidade, mas é o meu modo de ver. Para 2026, o Flamengo deve sim negociar o Everton Cebolinha. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.